Vamos lá, Atos capítulo 4, versículo 1. Acho que é NVI. Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição de mortos. Só um parênteses aqui. Isso aqui está acontecendo porque Pedro e João, discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, após Jesus ter subido aos céus, eles, indo ao templo, eles veem um homem aleijado na porta do templo. E aquele aleijado pede esmola a eles. E eles dizem: olha, nós não temos nada para dar para você. Nós não temos prata, nós não temos ouro. Nós só temos uma coisa para dizer para você: levanta e anda. E aquele homem ficou de pé, foi curado. E aquele homem curado entrou no templo pulando, saltando. Olha uma coisa interessante. Uma pessoa com uma deficiência, como a minha, eu sou estrábico, eu não poderia entrar no templo naquele período. Pessoas com defeito físico não podiam entrar no templo. E aquele homem, como eu, não podia entrar no templo. Mas uma vez curado, aquele homem entrou aonde ele não podia entrar. Porque é isso que Jesus fez. Ele tirou essa separação. Ele tirou essa impossibilidade de alguém com algum tipo de deficiência, de pecado. Né? Não é a deficiência física não é pecado, mas naquele contexto religioso havia toda essa situação. E aí ele entra curado. E havia um problema sério, os religiosos se incomodam. Eles são saduceus. Os saduceus, que era lá uma ala do judaísmo, não criam em ressurreição de mortos. Não criam em anjos. Eles não criam em nada sobrenatural. Essa era a característica dos saduceus. E quando eles viram que os discípulos estavam proclamando Jesus e ressurreição de mortos, eles ficaram muito incomodados. Porque eles disseram, além de estar proclamando Jesus, a cura nesse homem aí que eles estão dizendo, eles também estão dizendo que Jesus ressuscitou, que Jesus continua operando, que ele continua vivo. Então eles estão incomodados. Então, versículo 3, o que eles fizeram? Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 homens. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? Com que poder, ou em nome de quem, vocês deram saúde a esse homem? Deram a cura a esse homem? Então Pedro, cheio do quê? Do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. É dito aqui, tipo assim, vocês estão me questionando por um ato de bondade? Né? Interessante. Vocês estão me interrogando, vocês me prenderam por um ato de bondade, por dar saúde através do poder de Cristo a uma pessoa? É isso mesmo? Beleza. Olha o que eles vão dizer. Versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Eles estão dizendo, não foi no nome de João, não foi no nome de Pedro que esse homem está curado, mas no nome de Jesus, que vocês crucificaram, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Versículo 11. Este Jesus
é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Parando para a gente entender algo que não é da nossa época, não é a nossa cultura. Naquela cultura, as construções se davam sob pedras. A base das construções eram sob pedras. Tem um canal no YouTube, Israel com Aline. O nome do canal, Aline é uma brasileira que tem dupla cidadania e ela faz um trabalho incrível lá em Israel, mostrando lugares incríveis. E ela mostra muitas dessas construções feitas sob pedras que estão há milênios lá, até hoje de pé. Então, eles estão dizendo o seguinte: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. Quando se estava construindo espiritualmente, de forma religiosa, eles olharam a pedra que se chama Jesus e disseram: essa pedra não presta, essa pedra não pode ser usada na construção de nada. E aí ele está dizendo o seguinte, que essa pedra rejeitada se tornou a pedra angular, se tornou a pedra principal sobre onde tudo está posto. Essa pedra rejeitada se tornou a pedra angular. Versículo 12, para a gente glorificar, diz o seguinte, olha que texto, gente. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqueles homens pescadores, aqueles homens simples, estavam com uma autoridade que não era algo de se explicar, excedia o entendimento humano. E eles chegaram à conclusão, só tem um jeito para entender isso, eles estiveram com Jesus. Versículo 14. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. A cura estava na cara de todo mundo. O milagre estava ali. O homem estava ali. Versículo 15. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Os líderes religiosos começaram a discutir. O que a gente vai fazer? O milagre está aqui? Eles estão pregando sobre esse Jesus? Eles estão pregando sobre ressurreição? O que a gente faz? Aí eles vão dizer o seguinte, versículo 16. Perguntando, o que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Versículo 17. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-lo de que, preste atenção nisso, não falem com mais ninguém sobre este nome. Essa era a ordem. Vamos lá dizer para eles, não fale nem sobre ninguém sobre esse nome. E aí no 18, então chamando-os novamente, ordenando-lhes que não falassem, e olha só, nem ensinassem em nome de Jesus. Nós não queremos que vocês falem e nem que vocês ensinem sobre Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos. Sabe o que quer dizer isso? Tinha mais de 40 anos? Não era uma pessoa desconhecida. Era uma pessoa que já tinha muitos anos naquela condição e já era alguém conhecido. Não tem lugares que a gente vai em São Gonçalo, Niterói, que você já sabe que aquela pessoa está ali pedindo esmola já há tantos anos, já sabe até o nome da pessoa, todo mundo já conhece. Era assim que esse homem era conhecido, só que agora aquele homem está de pé, está curado. Então, irmãos,
Vocês já perceberam que em época de eleição... Abre aqui para mim, meu amor, desculpa te explorar. Depois eu te encho de beijinho. Ficou nervosa? Tranquilo. Amém. Mariana, ai que fofinho. Já percebeu a época de eleição que as pessoas começam a colocar medo na gente? Dependendo de quem você votar, você vai ser proibido de cultuar. Dependendo de quem você votar, as portas da igreja vão ser fechadas. Toda eleição é a mesma coisa. Já percebeu isso? Vai gerando medo. Cuidado em quem você vota. Eu falei pela manhã aqui que eu não vou pegar na mão de ninguém para ir lá na urna e dizer, voto em fulano. Isso não é meu papel. Eu não sou dominador das ovelhas. A Bíblia é clara, pastores não podem ser dominador das ovelhas. Você tem que ter tua liberdade. Eu tenho que te ensinar a palavra. Eu tenho que te ensinar os princípios da palavra. E você tem que ter a capacidade de ser livre. O evangelho é liberdade. Evangelho não é aprisionamento. Evangelho não é exploração. Evangelho não é tirar a tua capacidade de pensar e de raciocinar e de ter a sua liberdade. Jesus não obrigava ninguém a segui-lo. Jesus não obrigava ninguém a perder a sua liberdade. Quando uma multidão inteira o deixou, ele não mandou cair fogo do céu e obrigá-las a segui-lo. Ele ainda teve a coragem de dizer para os seus discípulos, seus amigos, 12 que estavam com ele. Ele olhou depois de mais de 5.000 pessoas ir embora, porque discordaram do que ele estava pregando. Ele olhou para os 12 e disse, vocês também querem ir? Porque a relação com Cristo é de liberdade. Como que eu, como pastor, vou te aprisionar? Vou determinar alguma coisa sobre você? Eu tenho que te ensinar. Eu tenho que te ensinar a ser livre e a pensar com a tua cabeça. E a ter a tua capacidade de ter os seus valores e aquilo que você acredita. E você votar livremente, sem coação. Por isso que a igreja brasileira está sendo ridicularizada por muitas pessoas. Agora, continuamos daqui. Mas sempre em época de eleição vem essas situações. Eu não quero falar de política, mesmo falando de política. Mas eu queria só trazer para você uma coisa. Que esses homens aqui, Pedro e João, estavam vivenciando essa situação que muitos irmãos pelo mundo vivenciam. De serem impedidos de pregar. Por causa de um ato de cura, eles foram pressionados por aqueles religiosos a que não pregassem no nome de Jesus, a que não ensinassem no nome de Jesus. Tanto que no versículo 4:17, e a gente vai estar lançando alguns versículos que a gente acabou de ler, diz, todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Eles estavam sendo impedidos. Mas eu quero nessa noite, mas todavia, eu queria dizer nessa noite, que algo bem pior do que autoridades nos proibirem de qualquer coisa. Algo bem pior do que mais força externa nos impedir de falar do nome de Jesus, daquilo que a gente crê, que a gente já começou o culto dizendo, que por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente, amém. Aquele texto que a gente acabou de ler, dizendo o seguinte, que debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, ou seja, não há nome como o nome de Jesus, e se você crê nisso, talvez você tema por alguma força externa, como essa aqui, dizendo, não fale, não pregue, não ensine. Só que eu quero hoje frustrar você nesse medo causado por muitas pessoas que usam desse medo para se eleger. Eu queria dizer para você que o maior perigo não é o de fora. Esse perigo de fora vai apertar cada vez mais. Vai existir cada vez mais. Mas o maior perigo não está fora. E eu ficava em casa pensando, Senhor, o que o Senhor está falando? O que o Senhor está falando? Porque eu não estou conseguindo entender que o maior risco não está fora.
Mas sabe onde está o maior risco? Dentro da gente. Sabe por quê? Observe o texto. Irmãos, no capítulo 4, versículo 10, bota aí para a gente isso. É dito o seguinte, por João: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores, o quê? Crucificaram. Mas quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. O que esses homens fizeram? Crucificaram Jesus. Eles tinham poder de matar. Eles tinham poder de apedrejar, como apedrejaram Estevão. Eles tinham poder de degolar, como degolaram Tiago. Como depois degolam Paulo. Eles tinham poder de matar, não era brincadeira, era sério o poder desses homens. Só que os discípulos obedeceram. O que diz no versículo 19, capítulo 4? Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores. Eles estão falando com quem tem poder de matar. Eles estão falando com quem crucificou Jesus. Julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A obediência do cristão vai até o ponto onde a ordem vai se intrometer na tua fé. Nós devemos obedecer às autoridades até esse ponto onde aquela ordem está entrando num lugar onde sua fé será prejudicada. Então, eu queria dizer para você uma coisa, que durante a história da igreja, tem uma música muito bonita que diz assim: o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, as espadas não pararam a igreja. Nada. A Bíblia diz que nada. Foi dito por Tertuliano o seguinte, olha a frase de Tertuliano: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O sangue daqueles que morrem pela causa de Cristo é algo que aduba a terra e brota mais cristãos. Muito pior do que o risco externo, é o risco interno. Porque diz em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nenhum efeito externo pode parar a obra de Deus. Mas sabe o que tem parado a obra de Deus? Sabe o que tem nos calado mais do que qualquer ordem externa? É o que está dentro da gente. Sabe o que tem nos parado? Nossas emoções e sentimentos. Sabe o que tem nos parado? Nossas escolhas. Sabe o que tem nos parado? Nossos desejos. Sabe o que tem nos parado? Nossas prioridades. Isso tudo está nos calando e a gente está preocupado com fatores externos. Já observou que às vezes a pessoa fala assim: ai, eu tenho muito medo de minha família estar debaixo de maldição. Maldição hereditária. Eu tenho muito medo, porque meu avô era alcoólatra, meu pai foi alcoólatra, e eu estou percebendo que meu filho está bebendo demais. Deve haver uma maldição sobre a nossa família. E a gente começa a buscar coisas que possam exterminar a maldição. Um óleo, um sal grosso, uma rosa ungida, uma campanha, uma oração forte, pastor, apóstolo. Um passe, uma reza brava, alguma coisa que possa estancar a maldição. Só que na segunda-feira, a minha vida, o meu jeito, a minha fala com meu filho, o meu jeito com a minha esposa, o meu comportamento é totalmente contrário a alguém que quer mudar uma história. Nós nos preocupamos com o amuleto. Nós nos preocupamos com aquilo que eu posso botar na porta da minha casa para tirar mal olhado. Eu quero terceirizar
a ação. Eu quero que algo faça o que eu não quero fazer. Então, se tem uma ferradura que vai resolver, eu coloco a ferradura. Se tem uma planta, comigo ninguém pode, que vai resolver, eu coloco a planta. Porque eu não sou capaz de entender que eu preciso mudar a minha atitude. Ou seja, o perigo maior não é o de fora, o perigo maior é o de dentro. Somos nós. O perigo somos nós. Não adianta oração forte, não adianta nada se a minha postura continua a mesma. Eu flerto com a morte, eu flerto com o pecado. Eu não me nego, eu não me anulo, eu não carrego minha cruz. Eu dou asas ao meu desejo, eu dou asas aos meus impulsos. E estou querendo que alguém orando resolva o problema do meu filho. Quando a tua postura, como diz João Batista, produzir fruto digno de arrependimento. Mudança de atitude. A ponto do seu filho olhar e dizer, eu quero isso para a minha vida. E a gente está preocupado com fatores externos. A gente está preocupado com o político. A gente está preocupado com a cunhada. A gente está preocupado com o vizinho. A gente está preocupado com tanta coisa, só que a gente só não se preocupa com a gente. Com a nossa atitude dentro de casa, como nós somos relapsos, como nós somos omissos, como que nós nos deixamos vencer por tantas coisas que nos fizeram calar. Rapaz, quando Deus falava isso comigo, eu falava, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Jeremias 2:3 diz, o meu povo cometeu 2 crimes. Meu povo, Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Sabe o que é triste? Igreja. Que fazemos isso deliberadamente. Nós não fazemos isso por coação. Nós não fazemos isso por pressão. Nós fazemos isso porque a gente escolhe. Por isso eu volto a dizer, o maior perigo não é o de fora. O maior perigo não são os fariseus, os saduceus. O maior perigo não são as autoridades. Elas podem nos assustar, elas podem mandar a gente calar a boca, mas uma coisa só que cala a boca daquele que crê no nome de Jesus, são você mesmo, dentro de você, quando você se deixa vencer. Quando você não busca ter uma postura. Quando a gente não busca uma mudança significativa. O que a gente faz, pastor? O que a gente faz, então? Só existe um caminho, irmão. A rendição. Rendição ao Senhor. Que nós cantamos aqui, reina, reina, Senhor, na minha vida. Reina, Senhor, no meu coração. Reina. É a gente, de fato, fazer jus à palavra Senhor. Senhorio, Senhor, dono. Ele governar de fato você, Ele governar de fato sua vida. Você se comprometer de tal forma com Ele, que não é mais você que vive, mas Ele que vive em você. Só há um jeito pior do que qualquer ameaça externa, é a ameaça da gente ser vencido pelos nossos desejos, pelo nosso comodismo, por todas essas faltas de postura e de decisão, diariamente, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, na faculdade, no trabalho, no ônibus, aonde você está, no seu quarto, na sua intimidade, no seu segredo, na sua gaveta, no seu celular. Honrar suas alianças. Beba a água da sua própria cisterna. Beber a água da sua própria cisterna é você tem que beber a água daquele que você está aliançado. É da sua esposa, do seu marido. Honrar a sua aliança, aquilo que Everton e Tairine vão fazer na terça-feira, uma aliança. Isso é muito sério.
Eles vão ler os votos. Tairine mandou uma foto dela, depois de terminar os votos, ela estava em prantos, porque ela sabe o que é sério. Eles vão votar um ao outro, fidelidade. Quem está ali? As testemunhas. Quem está ali? Padrinho, madrinha, família, amigos. Mas quem está ali? O próprio Deus. E a gente brinca, e a gente quer que os filhos fiquem bem, porque a gente flerta com o abismo. A Bíblia fala, alguém pode abraçar brasas e não se queimar. Cadê a Elisângela? Alguém pode chamar? Ela está ali na cantina, mas eu preciso dela aqui rapidinho. Alguém pode chamar, por favor? Ela está ali na cantina, fez o caldo verde. Quem vai comer o caldo verde, diga amém. Amém? Bênção. Nesse friozinho, queria fazer uma pergunta a ela. Já estamos indo para o fim. Eu não consultei ela, mas eu vou fazer uma pergunta a ela aqui, diante da igreja. Posso pagar um maior mico aqui? Posso pagar um mico aqui? Eu não te consultei, meu amor. Vou te fazer uma pergunta. Não te consultei. Posso pagar um mico? Já avisei a igreja. Se eu te perguntar qual é o maior sonho que você tem para a vida das suas filhas? Fala aqui no microfone. Que elas temam ao Senhor. Está aqui. Já sei. Sabe? Pai, mãe, tio, tia, Alessandro, que está aí com esse objetivo de cuidar dessa criança. Jéssica, que está com um bebezinho, Igor. Cada um aqui. Nós temos agora que criar um berçário agora, vamos ter que construir um berçário. Tio Zé, o senhor está nos assistindo agora, tio Zé, em casa? Nós temos que construir um berçário. E o senhor pode me ajudar, o senhor é pedreiro. Né? Cláudio está trabalhando fora. Então, tio, é o senhor mesmo. Vamos construir um berçário, porque tem muita criança chegando. Então, eu perguntei à minha esposa, qual é o maior sonho dela? Primeiro sonho. Qual é o primeiro? É batata, que minhas filhas cresçam tendo temor ao Senhor. Gente, temor não é medo. Temor é não se esquecer desse Deus, é amar esse Deus sobre todas as coisas. O sonho de Elisângela para as suas filhas é que elas cresçam no temor do Senhor. O sonho de um pai que entende quem esse Cristo é, deve ser esse. Não esqueça que não existe vida fora de Jesus. O maior presente para os seus filhos e o maior legado para os seus filhos é que eles cresçam no temor do Senhor. Milena começou a fazer faculdade essa semana. Fiquei todo bobo. Eu fui lá, resolvi tudo. Eu corri atrás de desconto. Eu estava igual criança. Aí eu falei, eu vou ter que ir lá fazer, né, a matrícula e tal. Agora não, tem que chamar ela, pô. Aí eu fui, vamos lá, filha. Eu fui com ela, todo bobo. Ela toda ansiosa. E ela começou a estudar. Eu quero muito que ela se forme. Eu vou ficar muito feliz na formatura, se assim for o desejo do Senhor. De Milena, de Bia. Mas eu vou ficar muito mais feliz se sempre quando eu olhar para o rosto de Milena, da Bia, da Mariana, da Sara, que eu apresentei, como eu apresentei hoje, eu apresentei Sara ao Senhor. Que eu veja nos brilhos dos olhos dele o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Nós sabemos, irmãos, que quando a gente atinge uma maturidade e a gente conquista as coisas da vida, depois que você conquista, um vazio inexplicável permanece dentro da gente. E a gente pode se antecipar aos nossos filhos e dizer para ele, como Pedro disse, para onde iremos nós, se só Jesus tem palavras de vida eterna? Então,
Foi o que ele disse no versículo 11 e 12 do capítulo 4 de Atos. Ele disse: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nossos filhos precisam saber que não há outro nome, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eles precisam acordar sabendo disso, eles precisam caminhar sabendo disso, eles precisam casar sabendo disso, eles precisam se formar sabendo disso, que não há nada que não passe pelo nome daquele que é poderoso. Como foi dito, sem ele nós não podemos fazer nada. Vai fazer sua faculdade? Põe ele. Vai casar? Tairine, Everton, põe ele. Vai fazer qualquer coisa, vai engravidar? Põe ele. Vai se aposentar, Underclay? Põe ele. Vai namorar? Edinho? Põe ele. Vai fazer faculdade, Ryan? Põe ele. Vai levantar, Maurício, para trabalhar? Põe ele. Vai no Maracanã ver o melhor do mundo? Põe ele, Adriano. Você é pé frio. Foi hoje lá, coitado. Amém, Fábio. Vai tirar foto, Fábio. Vai trabalhar? Põe ele. Põe ele. Tudo passa por ele. Incrível isso, Angélica. Está aqui. Romanos 11, 36. Está aqui. Nem sabíamos. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Acabou a pregação. Pior do que qualquer fator externo, gente. Está aqui dentro. Eles ameaçaram os discípulos e disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas vamos matar vocês. Que nos matem. Que nos matem. E aí, a gente está sendo vencido por sentimentos. Eu sou uma pessoa assim. Eu sou melancólico, por natureza. Então, meu humor é uma variação terrível. De manhã eu estou de um jeito, à tarde estou de outro. E ainda sou pastor. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu olho daqui e não te vejo, você veio, está em casa, está passeando, está namorando, e eu estou aqui mal, voltando para cá. Pô, fulano não foi. E lembro. Fulano não foi, o que está acontecendo? Será que está bem? Será que não está bem? Então, absolvo tudo de todo mundo. Tem uma pessoa aqui com a gente que é assim também. Não vou dizer que é Kelly. Absolve tudo, se preocupa com todo mundo. Quer cuidar, quer tratar. É difícil ser assim, é difícil carregar isso. Mas uma coisa que nós precisamos entender, igreja, é que os nossos sentimentos não podem determinar a nossa agenda do dia. Sabe, sua agenda do dia não é determinada pelo que você está sentindo, mas pelo que você crê. Para vir aqui hoje, você tem que dizer isso. Ah, será que eu vou? Eu vou. Não podemos deixar o sentimento nos parar, nos calar, nos amordaçar. Medo, desejo, pecado. Como que o pecado faz isso? Dia de Santa Ceia tem gente que nem vem, não suporta. E quem não vem nascer por pecado não entendeu nada do Evangelho. Parece uma coisa de temor e bonita, mas não. Essa é uma relação de medo. Porque quem entende quem Cristo é, ele abandona, ele deixa, e ele alcança a misericórdia. Ou seja, igreja, olha, nós precisamos hoje sair daqui entendendo que o problema não está lá fora. Quero dizer uma semi-heresia aqui. O problema não está nem no diabo.
Porque ele é nosso adversário, ele é acusador, ele não presta, ele é tudo de ruim. Mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Agora o problema é o seguinte: como resistir você mesmo? O diabo, a gente resiste, ele foge. Foge de você, foge dos seus desejos, foge de você mesmo. O problema é esse. Como nos livrar desse corpo de morte, Paulo diz. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. O que Ele quer não é uma perfeição praticada por você e nem um ato de esforço seu. Ele quer somente uma coisa: se renda ao Espírito Santo de Deus e deixa Ele te conduzir na obra do Senhor, abrindo mão dos seus desejos, dos seus valores. Eu já estou terminando. De manhã eu contei uma história aqui, que minha irmã, e olha só, eu sou pastor da minha família. Olha que coisa doida. Minha família sabe quem eu sou, porque família sabe dos meus defeitos. E eles me honram, eles deixam que eu pastoreie a vida deles. Isso é para mim uma honra muito grande. É um atestado do meu chamado. Tem uma tia minha que vem lá do Laranjal congregar aqui, gente. Eu fico assim, tia, acho que se eu fosse no seu lugar, tia, eu não viria. E ela vem. Minha irmã me manda um vídeo. Ali ela, meu pastor, rapaz, tem uma raiva quando meu pai me chama de pastor. Pai, para com isso. Meu pastor, você é meu pastor. Pai, para com isso. Aí ela, meu pastor, vê esse vídeo aí, minha irmã Rosemary, por WhatsApp. Já estou terminando. Tenho 7 minutos. Aí ela mandou para mim um vídeo. Era um vídeo de uma pessoa pregando. E a pessoa dizia o seguinte: nós temos que amar as pessoas, mas nós não somos obrigados a gostar das pessoas. E ela falava com a veemência, com a força. Nós temos que amar, porque a Bíblia diz que nós devemos amar, mas gostar, nós não temos que gostar, não. Tem pessoas que não dá para conviver, e não sei o que, e tal. Aí ela me mandou esse vídeo. Aí eu olhei aquele vídeo, irmãos, e eu vivendo uma situação aí, né? Aí eu vi aquele, que vídeo gostoso. Era tudo que eu queria ouvir. Mary, está certíssima. Está certíssima, Mary. Amar sim. Tem gente que não dá não sei o quê. Aí eu crente que ela ia chegar, eu falei, Mary, para ela me mandar o vídeo, ela está vivendo alguma doideira, né? Aí eu crente que ela ia me reforçar, né? Ela, mano, você tem certeza, mano? Eu estou achando esse vídeo muito estranho. O alarme de heresia tocou. Aí ela começou a me colocar algumas coisas. Mary, você tem razão. Sabe por quê, irmãos? A gente adora coisas que não nos confrontem, que se encaixem nas nossas desculpas. O ódio é disfarçado de que não dá para conviver. Nossos sentimentos mais escusos são disfarçados e a gente ainda usa a Bíblia para defendê-los. No quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Caminharão 2 juntos se não tiverem de comum acordo? Poxa, não dá. Aí, eu comecei a ser confrontado e dói, irmãos, dói, porque você tem que negar a você mesmo. E eu falei, eu preciso me negar, Senhor. Eu preciso perdoar. Eu preciso liberar o perdão. Eu preciso continuar tentando. Eu preciso continuar insistindo. Eu sou o devedor de uma grande dívida. E eu fui perdoado de uma grande dívida. Isso que essa pessoa fez por mim não é nada comparado à dívida que eu tinha com o meu Senhor. Só que isso não nos agrada. Isso não agradou a uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Eles abandonaram Jesus, porque eles não suportaram a ideia de ser confrontado, de ter que negar a si mesmo. Hoje o Senhor está te chamando para lutar contra o seu pior inimigo, que é você. O diabo, ele sugere, o diabo coloca, o diabo tenta, o diabo faz isso tudo. Mas nós temos de Deus a promessa de, se a gente resistir, ele foge. Mas o problema é que a gente precisa lidar com a gente e deixar que o Espírito Santo nos trate e nos conduza a esse lugar. Eu queria te chamar para a gente ficar de pé.
Chamar o pessoal.